Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Clube com Saúde, uma realização da Rede D'Or com o Clube do Horto. Estamos no mês do incentivo à amamentação e trazemos aqui o tema, os desafios da amamentação. Eu sou Camila, do Clube do Horto. Eu sou Michele. Estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante com duas convidadas de peso, a doutora Luciana Vieira Lopes, que é ginecologista e obstetra e coordenadora da maternidade do Hospital Aliança Rede D'Or, e com Bianca Bigruf, que ela é diretora de uma escola particular de Salvador. As duas são mães, né? Uma gaúcha apaixonada pela Bahia. Obrigada por vocês terem vindo hoje aqui para a gente conversar sobre esse tema, né, tão relevante. E vai ser uma conversa bem respeitosa, cada uma vai trazer a sua experiência e a doutora Luciana trazer a parte técnica importante também para a gente aprender muito aqui hoje com duas mulheres inspiradoras. Obrigada pelo convite. Michele e Camila, muitíssimo obrigada. É um prazer enorme ter a honra e a oportunidade de conversar de um assunto de tanta relevância, que demanda tantos conhecimentos, tantas trocas de informações, um assunto que vai muito mais do que a parte técnica e informação. É o acolher, é o abraçar, é o apoiar num ato de tanto amor, de tanta doação e tão importante para o desenvolvimento de uma criança. Então, muito obrigada a oportunidade de estar aqui nesse momento tão fundamental. Esse mês é muito festivo para a obstetrícia, para a neonatologia e pediatria. A gente comemora o Agosto Dourado. O Hospital Aliança abraça essa campanha. É uma campanha global e o governo federal aderiu. E dentro do Hospital Aliança, a gente tem campanhas de incentivo e motivação para que essas mães amamentem, como a gente já conversou, o máximo de tempo possível. Agosto foi o mês escolhido para representar essa campanha. E o dourado faz a alusão à cor amarela do leite, em primeiro lugar, né? E o dourado, pelo padrão ouro nutricional, tão rico que esse leite é para esses bebês. E no Hospital Aliança, a gente tem uma campanha o mês todo incentivando. Visitamos os quartos das gestantes com informações da importância desse momento. A gente tem rodas de conversa, a gente está nas mídias e no marketing dentro do hospital. A nutrição, né? A gente tem folder que vai nas bandejas em alusão também a esse momento. Espalhamos bolas douradas pela Aliança. Estaremos usando essas camisas que estão aí, né, de incentivo ao aleitamento e à campanha do Agosto Dourado. Então, para nós é um mês bastante festivo nesse sentido. Obrigada, também agradeço o convite. É uma alegria estar aqui falando com mães, né, sobre um aspecto tão importante da maternidade, que é o amamentar, que é algo que eu acho que existem muitos mitos em torno disso, muita expectativa, e só quando a gente realmente vivencia, né, é que a gente começa a entender um pouquinho de todo o processo, de tudo que envolve, de todos os benefícios, de todos os desafios. Então, obrigada pelo convite de compartilhar um pouquinho da minha experiência como mãe. E olha que coincidência, estamos aqui nós quatro, vamos falar sobre a amamentação. Todas são mães e mães de 2. Não tem ninguém mãe de 3, nem mãe de 1. Né? Todo mundo tem. Então, todo mundo aqui passou por 2 experiências, né, de amamentação. A gente tem algumas perguntas que a gente elaborou e temos também perguntas que a gente, que foram dúvidas das nossas participantes. Elas fizeram essas perguntas no Instagram, nos stories. A gente vai começar com elas, né, vamos dar prioridade às nossas participantes. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Acho que a doutora Luciana pode responder sobre o silicone. Se o silicone, ele atrapalha a amamentação. O silicone, eu não sei, talvez a mamoplastia também, né? Eu acho que caberia as duas respostas. Então, o silicone propriamente dito não interfere na cicatrização. A cicatrização não interfere nos ductos de onde sai o leite para amamentação. As cicatrizes são muito discretas, então o silicone propriamente dito não interfere. A mamoplastia, a depender da técnica e do tempo
e distanciamento da cirurgia até o período da amamentação, eventualmente pode dificultar a ejeção, a saída do leite, mas não a produção. Então, vale a pena tentar e sempre com aquela máxima, o pouco que você conseguir dar é muito para o seu bebê. Então, vale a pena, ainda que seja pouco, o esforço da tentativa e prorrogar o máximo de tempo possível o aleitamento. É possível amamentar, sim. Camila vai fazer a segunda pergunta. Tá. A segunda pergunta foi Silvia Valença que fez, também participante do clube. Como evitar que o leite materno empedre? Então, tem uma fase inicial da amamentação, eu costumo dizer que às vezes o corpo produz muito mais leite do que o bebê consegue sugar, é como se a produção ainda tivesse desequilibrada naquele comecinho. Então, o maior segredo é botar o bebê para mamar, ele próprio vai dar conta de esvaziar e não deixar aquela mama túrgida, cheia. Então, esse é o melhor segredo, a melhor técnica. E se ainda assim acontecer de empedrar, ficar duro, é uma situação que dói, né, bastante. Aí tem as técnicas de ordenha manual, é, de massagear e botar o gelo, né, e alternar o gelo, que é sempre um bom analgésico com o calor. São técnicas que ajudam, é uma fase difícil, a fase de empedrar. Então, a prevenção, para resumir, é beber sugar, e se ainda assim isso não for o suficiente, as massagens manuais e as ordenhas manuais também vão ser bem valiosas. A gente tem todo um preparo, né? Até antes da gente ter o neném mesmo, uma preparação para pro seio, né? Para preparar a mama para amamentação. Eu me lembro que eu, na verdade, eu acho que eu não fiz nada. Eu só lembro que falavam assim para mim, olha, você precisa tomar sol, né? Tomar sol eu não sei por quê. Eu sei que eu aproveitava assim o sol da manhã na janela da minha casa e ficava ali tomando aquele solzinho de manhã. Eu não sei por quê. Então, o sol, ele serve para preparar aquela pele que é muito fininha do mamilo. É como se fosse engrossar um pouco aquela pele, para que quando o neném começar a sugar, ele suga nos primeiros dias, muitas horas ao longo do dia, evitar as fissuras, os machucados. Porque machuca mesmo. Machuca, as primeiras sucções machucam, né? Mas a prevenção do machucar não é só o sol, é posicionar o bebê, tecnicamente chamado de pega. É botar o bebê numa posição para que ele pegue adequadamente aquele mamilo e não faça aquelas feridas que dói. Dói, não, eu senti dor. No início da amamentação, eu de fato senti muita dor. Ao contrário de Michelle, eu fiz todo um preparo para amamentar. Eu demorei muito para engravidar, então eu fiz todo um preparo e fiz aqueles cursos todos. Fiz também o curso do Aliança, né, que é fantástico para gestante, que eu nunca me esqueço. Eu tenho muitas lembranças, né, porque eu tive meus 2 filhos no Hospital Aliança. Né, um já tem 9, o outro tem 6. Experiências diferentes, porque um precisou da UTI NEL por quase 30 dias. E a minha filha foi prematura também, mas pôde ir pro quarto, porque ela tinha peso. E eu nunca vou esquecer, assim, do acolhimento da equipe, né? Das enfermeiras, das neonatologistas, enfim, do obstetra. E eu utilizei os serviços da maternidade e da UTI NEL. E queria, assim, e também participei do curso de gestantes, que foi inesquecível, assim, foi uma tarde incrível, que a gente aprende muito, mas a gente aprende mesmo ali na prática. E eu lembro que para a amamentação, como eu tive muitas dificuldades, eu lembro de cada enfermeira e técnica que me ajudou, assim, e que, enfim, até que ouviu o meu choro e que conseguiu me dar todo o apoio. Eu queria, Luciana, que você falasse um pouco dessa estrutura, né, do que o Aliança oferece, desde do curso, né, até ao TEINEL, se for necessário, mas da maternidade. Então, Camila, o Hospital Aliança realmente tem um compromisso muito grande em estimular o aleitamento, e na maternidade a gente tem uma enfermeira, Mônica, que é a nossa enfermeira de referência na amamentação, mas não só Mônica, toda a equipe de enfermeiras e técnicas da maternidade são muito treinadas para atender e apoiar esse momento. E o curso de gestante,
um dia inteiro. Hoje, nosso modelo de curso é um dia de troca de experiências. A parte da manhã, a gente tem formações numa aula mais expositivas, então vários colaboradores participam desse momento. E à tarde, a gente tem oficinas práticas, onde, de novo, Mônica e algumas técnicas e algumas outras enfermeiras capacitadas tem a demonstração prática. E num momento de muita descontração, onde a gestante e o acompanhante de sua escolha aprendem a posição, né? A gente tem mamas artificiais e aqueles bonecos, né? Fácil botar o boneco, Eu lembro, mas até os pais usam as mamas, né? isso. Então, é um momento bem descontraído, mas muito valioso e já de preparação para a amamentação. Então, no Hospital Aliança, a gente tem esse compromisso em apoiar, estimular e preparar essa família para esse momento. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer esse curso. De verdade, eu não... tem muito tempo, né, que eu fui mãe há muito tempo, então eu, infelizmente, não fiz curso nenhum. E para quem quiser fazer, acompanhe as redes sociais da Rede Dol, do Hospital Aliança. São vagas limitadas e é muito concorrido. A gente tem postado sempre nos nossos grupos de WhatsApp e também no nosso Instagram também os cursos com o link da inscrição. Então fiquem atentas, porque vale a pena. É um curso que a gente sai de lá com uma outra visão, né, da maternidade. E eu fiz esses cursos, eu usei um sutiã de preparo, que tem um furo, uma coisa horrível. E ainda tinha que usar o sutiã com o furo e ainda ir pra janela tomar sol. Eu falava, meu Deus, se alguém me vir da janela, vai ser assim uma cena. Você usou aquela concha? Usei também. Tudo que tinha eu usava. Nossa, essa concha, eu tenho várias histórias engraçadas, porque durante a noite, quando a gente passava muito tempo, né, sem amamentar, essa concha, ela enchia de leite, ficava cheia. Então, às vezes, com o movimento, durante o sono, ela derramava. E aí tinha em outros momentos que eu estava super cansada, e aí eu pedia para o meu marido, falei assim, jogue fora para mim. E aí ele também com preguiça de levantar, de despejar, jogar fora aquele leite, ele bebia. Ai, meu Deus. Nossa. Ele bebia. Hoje a concha a gente já não recomenda mais. Tá vendo? O sutiã que você usou, Camila, que ficava aberto, é porque já teve época que se passava toalha para engrossar esse mamilo, já teve a época da bucha, a Bianca deve ter sido dessa época, talvez, né? Já teve a época da toalha, da bucha. Então, hoje é simplesmente o atrito da roupa no dia a dia que faz esse papel de fortalecer essa pele para evitar as fissuras. E hoje as conchas a gente já não recomenda mais. Mas por quê? Por uma questão de higiene? Pela questão é um plástico, aumenta o risco de fungo, de micose, que é alguma coisa que impacta na amamentação e no conforto materno. Então, para evitar ficar vazando, hoje a gente tem umas rodilhazinhas, né, que se protege ali a areola e faz aquele distanciamento entre a pele e a roupa. Interessante. Vocês falando aí dos preparos, eu também preparei peguei sol, passava toalha, não passa toalha todo dia, porque vai preparar. Não passa a toalha como? É como se fosse dar uma engrossada na pele. Atrito, você faz assim né? mesmo, faz o atrito no mamilo mesmo. Então, tudo isso eu fiz. E eu tinha uma expectativa muito grande, né, que é o que eu falei antes sobre os mitos, porque assim, eu fui uma mulher sempre de seios muito fartos, então eu tinha, né, aquela coisa assim, peitão. Com certeza eu vou amamentar muito, tipo assim. Você vai ter muito leite. Vou ter muito leite. E aí, quando nasceu a minha primeira filha, fiz cursos de preparo, né, então eu tinha o contato das pessoas, das orientadoras e tudo para aquele momento da amamentação, que foi uma grande realização, né? Eu vivi aquele momento de ela sair da minha barriga e vir para o peito, foi um momento muito emocionante. A segunda já não fizeram dessa maneira, foi um contexto diferente. Mas, então, eu vivi aquela expectativa, logo que ela nasceu, de assim, vai chegar o dia que meu peito vai vazar. Vai vazar, vai molhar o lençol, vai passar na minha blusa, não aconteceu nunca. E eu ficava assim, gente, será que tem alguma coisa errada com meu peito, né? Você fica com muitas dúvidas. E realmente se deparar com
com a realidade da amamentação, que ela exige muita doação, com a realidade da maternidade, né? Do bebê recém-nascido, que é uma coisa que nenhum curso realmente te explica o que é a realidade disso na prática, né? Dessa O que é ser estouro mãe, na né? sua vida, O que é ser a mãe. chegada aí do primeiro bebê. Então, toda essa expectativa, eu acho que ajuda a gente realmente nesse preparo. A gente precisa desse preparo físico e emocional e psicológico. Eu só não estava preparada para não ter todo esse leite que eu achava que teria, né? Então, eu acho que existem, eu converso com muitas mulheres que também passam por isso. Então, eu achava que, assim, eu tenho peito grande, portanto, terei muito leite. Outras pessoas com o peito bem pequeno têm muito mais leite. No meu caso. Exatamente. Então, não consegui amamentar tanto quanto eu gostaria, quanto eu tinha sonhado, né? Foi uma frustração muito grande, um sofrimento muito grande também. Então, você sofreu? Eu sofri muito. Quando a pediatra disse, olha, ela tá perdendo peso, ela chorava muito. E eu, né, mãe de primeira viagem, achava, é cólica, pobrezinha. Você se sente impotente, né? Você se eu não sente sou capaz impotente. Falei, de alimentar a minha filha. Eu fiz minha filha passar fome. Não fui capaz de dar o que ela precisa, né? E eu fiquei muito naquele conceito que eu aprendi, que toda mãe tem o leite que a criança precisa. Então, eu achava assim, minha filha está mamando o que ela precisa e o meu peito tem o leite que ela precisa. E é tão difícil porque você não tem como mensurar quanto leite está saindo, você não vê. Então, você não consegue mensurar o quanto de leite está saindo. Diferente de uma fórmula, né? Que você vê ali 40 ml, 80 ml, 100 ml. Muito diferente. Então, essa frustração realmente foi um processo bem, bem doloroso, assim, para mim. Porque era algo que eu almejava muito, desejava muito, ter me prolongado, assim, ser aquelas mães, assim, que amamentam por bastante tempo. Infelizmente, não foi. Elas são saudáveis, estão bem. Eu tive o prazer de amamentar. Não tive o sofrimento da fissura, da dor de empedrar, né? Não foi essa a minha vivência. Foi uma vivência feliz de amamentação, mas que realmente Mas não você durou tanto amamentou quanto eu quanto gostaria. tempo? A mais velha foram apenas 3 meses, a mais nova foram 5 meses. Então, em nenhuma delas eu consegui chegar no mínimo que as pediatras recomendavam, que era 6 meses de amamentação exclusiva. Você suplementou desde o início ou... Não. Foi esse só, tempo foi esse momento aí de perda de peso. E ela sempre, né, nesse choro constante, você faz muitas consultas, né, no começo com a pediatra. E aí a perda de peso levou a, não, vamos começar com o complemento, né? E o que aconteceu com o movimento do complemento é que tem criança que rejeita, né, no começo, porque eu acho que deve ser um gosto diferente, eu não sei. Mas a minha não, a minha eu acho que Ela adorou. sentiu um bálsamo, assim, finalmente, A minha gente, finalmente, isso aqui agora sim. E aí a criança virou outra criança, parou de chorar, parou de, né, conseguiu dormir melhor e tudo, porque estava finalmente alimentada com o que ela, com a quantidade, enfim, que ela precisava, né? E aí logo eu continuava ainda oferecendo o seio e tudo, e ela mamava ainda um pouquinho, mas não durou nem uma semana, ela já não queria mais meu peito também, porque, tipo assim, esse negócio aqui não tá me favorecendo, deixa eu ir para aquela mamadeira, né, que é mais certa ali, né? E aí cada vez eu chorava mais, então era muito choro ali naquela situação. É interessante, no meu caso, minha mama é pequena, então, mas eu tive muito leite. Muito leite. As pessoas até falam assim, ela é uma vaca leiteira, né? Mas eu cheguei até a fazer doação, eu produzia realmente muito. Agora eu tive uma sorte também, porque os meus 2 filhos, eles mamavam muito rápido. Então, em 30 minutos, às vezes 40 minutos, eles mamavam tudo, ficavam satisfeitos. Eu amamantei bastante tempo. Agora, assim, como eu fui uma mãe muito jovem, né, imatura, né, existia todo um preconceito, né? Você tem que amamentar. Se você não amamentar, você não é mãe de verdade. Eu tinha pavor de mamadeira, então eu me dediquei 100% naquele momento. Eu estava disponível sempre. Eu tinha uma rede de apoio, e as pessoas até falavam, tire um pouquinho do leite, coloque na mamadeira, e aí saia, vá fazer alguma coisa. Se socializar. Eu não queria. Eu queria, de fato, me dedicar exclusivamente. Então, assim, eu achava que se eu desse a mamadeira, ele não ia querer mais. Ele ia me rejeitar,
Então, de fato, eu amamentei o meu primeiro filho 1 ano e 11 meses. Lindo. E só parei porque... E ele nunca deu fórmula, nunca. E só parei porque o pediatra falou, olha, seu leite não está mais sustentando seu filho. Porque ele estava acordando de madrugada já, né? Eu dava a última mama, eram 10, 11 horas, mas ele estava acordando ainda de madrugada. Ele estava com fome, né? Porque o leite já não estava mais sustentando. E foi um sofrimento para mim. Eu achei que eu não era mais uma mãe, eu me senti impotente, eu achei que eu não ia ter mais serventia, né? Eu estava ali somente para alimentar, cuidar e alimentar. Então eu sofri bastante. Já na minha segunda filha, eu amamentei 1 ano e 4 meses. E quando o pediatra orientou, ele, pare, ela não precisa mais, ela já está muito bem nutrida, não tem mais necessidade de você amamentar. E, de fato, eu precisava voltar, assim, a fazer as minhas atividades, porque eu ainda estava muito também dedicada exclusivamente. E já foi mais fácil. Já foi mais fácil, porque eu já tinha vivenciado aquela primeira experiência com meu filho, que você amamentou, seu filho não vai deixar de gostar de você, ele vai te amar do mesmo jeito e, enfim. Agora é interessante que os meus 2 filhos, eles não se adaptaram ao leite, né? Eu tinha que inventar, eu tinha que misturar com iogurte para eles tomarem o leite, né? Nenhum dos 2 gostaram. E aí, falando sobre isso, a gente sempre ouve falar, né, que o leite materno é o melhor alimento que existe, né? É o melhor alimento, né? O número 1. Então, o número 1 é o leite materno, o número 2 é o ovo, né? Então, desse ponto de vista, quais são os benefícios do leite materno, tanto para o bebê, para a mãe, do ponto de vista imunológico, nutricional e emocional também? Então, é o que você falou, né? O leite materno, por isso que tem a campanha Agosto Dourado, é o padrão ouro, é o alimento que se compara com a riqueza e com a valiosidade do ouro em ser o melhor nutriente para o bebê nos primeiros 6 meses de vida. E basta que seja o leite materno, não precisa dar água, as pessoas ficam, mas não sente sede? Não, não sente sede. O leite materno hidrata, o leite materno imuniza. Então, falando dos benefícios para o bebê, imunização, hidratação, vínculo afetivo, segurança, desenvolvimento neurológico, psicológico e motor dessa criança. Então, para falar de alguns dos grandes benefícios para o bebê. E para a mãe, emagrecimento mais rápido, prevenção de algumas doenças do tipo diabetes, prevenção de anemias, porque vocês todas lembram, né? A mulher sangra os primeiros 45 dias depois do parto. Então, se ela amamenta, aquele útero se mantém contraído e o sangramento depois do parto é em menor quantidade. Previne doenças malignas, né? A mulher que amamenta previne também contra o câncer de mama. Já falei da recuperação do peso. Então, eu não consegui recuperar na amamentação, não. Eu acho que eu comia por 3 ou 4. O primeiro mês é uma fase de emagrecimento bem rápida, né? Então, a mulher realmente perde peso rápido ali nos primeiros 30, 45 dias. E depois as coisas vão se adaptando. Normalmente a mulher está em licença maternidade 4 meses e aí tem uma indisciplina alimentar mesmo. O cansaço, as madrugadas, às vezes acordada, amamentando. Então, você vai na geladeira e come coisas gostosas e não tão saudáveis assim. Tem mulheres que engordam depois ali de 2 meses e a gente associa que é muito mais ao contexto social de não estar tão dedicado a uma atividade física ou estar muito dentro de casa com irregularidade alimentar. Agora, sim. falando sobre alimentação, né, Luciana? Uma coisa que eu ouvia muito, minha mãe foi uma rede de apoio muito forte, né? Quando eu tive as meninas, e ela disse assim, não, você tem que tomar bastante leite para ter mais leite. Então, tem que tomar leite com aveia. Milho também. Tinha uma porção de alimentos que ela dizia, ingira esses alimentos aqui para você gerar mais leite. Todos então, bem calóricos, né? Exatamente. Então, eu fico me perguntando o quanto que o que a mãe come realmente influencia nessa produção e na qualidade do leite. Então, a alimentação saudável é fundamental, né? Hidratação, a mãe tem que estar bem hidratada para produzir mais leite. No mais, é alimentação saudável, proteína em todas as refeições, é um aporte de boas gorduras. O que são boas gorduras? Um abacate é uma boa gordura, as castanhas são boas gorduras, o óleo é uma boa gordura, frutas em todas as refeições, né? Respeitar os horários.
Muitas vezes a gente está ali tão focada naquilo que você falou, né? Que você queria amamentar de toda forma. E quem de nós nunca se pegou amamentando 1 hora da tarde sem ter tido tempo de tomar um banho, de tomar um café da manhã, né? Atrás da médica tem uma nutriz, né? E eu incorri em todos esses erros. E quando se vai comer já é de tarde, o almoço não está mais. Mas para a produção de um leite saudável, Bianca, que foi o que você colocou aí, basta uma boa nutrição. O milho, que era mais que chama? A aveia, né? A gente não tem uma comprovação de que o milho faça ter uma produção maior de leite, mas eu digo que os antigos são sábios, né? Nossas avós que nos antecederam, sempre tem lá um fundinho de verdade, mas o que vale mesmo é a alimentação saudável. E eu costumo dizer para as pacientes, né? Se seu bebê chorar ali 10 minutinhos para você acabar de fazer uma refeição, um almoço, um jantar, o bebê vai ficar bem. Mas se você deixar de comer, nem você vai estar bem. E se você não está bem, você não vai conseguir amamentar de uma forma adequada. Então, é preciso, desculpem, cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Certeza. Então, a gente tem que estar bem para cuidar de nós. A gente sempre ia amamentar e aí vinha a nossa rede de apoio, né? Já vinha com um copo de água, a garrafinha já do lado, porque a gente, durante a amamentação, a gente já ia bebendo água. Sobre a alimentação, eu ia perguntar isso, se é um mito ou é verdade, que chocolate, ele influencia no leite, né? Eu não sei se foi coincidência ou não, mas eu comi um chocolate durante a amamentação. E depois que eu amamentei minha filha, ela sentiu muita cólica. A mesma coisa era dendê. Você vai comer um acarajé. Nossa, mas também, né? Mas veja bem, a gente está cansada, a gente está ali, a gente tem que ter um momento também para comer um acarajézinho, um abará, não tem problema, né? Então, isso é mito ou é verdade? Isso é meio mito. Os estudos não comprovam que um chocolate imediatamente provoque uma cólica no bebê. Mas é o bom senso que a gente acabou de falar. É pecado, né? Comer um brigadeiro, um pedacinho de bolo, um pedacinho de chocolate para ser feliz, como você falou, né? Claro. Mas a gente tem que ter a moderação. Dá para comer chocolate em grandes quantidades? Não, não deve. É um alimento gorduroso. Dá para comer acarajé ou a moqueca todo dia? Não, mas eventualmente uma porção pequenininha, que é um dos prazeres da vida, comer bem, né? Um pouquinho. Então, um pouquinho tá liberado, né, doutora Luciana? Tá liberado, tá. Eu estava me lembrando aqui só de uma situação. Eu tive uma febre no 4º mês de amamentação e uma febre alta até. E a orientação do pediatra foi que eu não amamentasse, né? Que eu tirasse o leite, porque meu leite estava quente, de fato. Só que eu, teimosa, não atendi. E aí falei, não, eu quero amamentar meu filho. E é interessante porque eu esperava, lógico, eu tomava o remédio e esperava a febre baixar, mas o leite saía muito quente e ele, tomando leite, ele transpirava, ele ficava todo suadinho, bebendo morno, né? O leite morno. Era isso que eu ia falar. Quando a gente fala de amamentação, a gente fala assim, de algo muito maior, que é o vínculo, né, da mãe com o filho e que é muito além da comida, né? Quando eu fiz a graduação em psicologia, quando a gente estuda amamentação, tem uma frase que a gente trabalha que é dos Titãs, que fala, a gente não quer só comida, né? E essa frase é tão forte porque a minha experiência com a amamentação foi um desafio muito grande para uma mãe que já tinha perdido, né, uma gravidez e demorou anos para engravidar novamente. Então, me preparei muito, estudei muito e achava, não, vai dar tudo certo. Não tive o leite que eu esperava, mas desde o início. Então, desde que eu saí, eu tive os 2 no Aliança, desde que eu saí, eu precisei de suplementação e eu precisei trabalhar muito isso, desse vínculo muito além da alimentação. E eu lembro quando o meu menor ficou na UTI Neo da Aliança, um Catiaci lá dando toda a assistência, e eu ficava naquela sala com... A bomba foi uma parceira minha, assim, no início. Não sei se vocês usaram a bomba para estimular ou para guardar, né, o leite. E eu me lembro do barulhinho dela, assim, que eu transformei numa frase, porque era... daquela que ela fazia. E eu ouvia assim, vem ninho por conta do leite, né? Então, eu ficava tempos e tempos com aquela bomba e saía, assim, em 1 hora saía 30 ml. E eu lembro que as enfermeiras ficavam... tem hora, porque no hospital tem hora, né? Você não pode ficar muito tempo na bomba. E eu ficava lá tentando, e saía pouquíssimo. Mas no início, quando ele era muito prematuro, 30 ml era o que ele precisava. E eu achava o máximo, porque da minha primeira filha,
ela foi prematura, mas não precisou de UTI neo e já era suplementado desde o início. E uma das coisas que eu mais ouvia de Catiaci é, você está deixando sua filha com fome, você precisa suplementar e suportar isso. Porque o que importa agora é a nutrição dela, né, além de todo o resto, e o vínculo se faz de tantas formas, sim, né? Então, eu sempre ficava muito naquele olhar direto, né, para olho no olho, que é tão importante, a conversa, a brincadeira. Abraçar, né? Abraçar, exatamente. E entender, e a rede de apoio nessa hora chegava e falava, não, vai dormir que eu dou a mamadeira. E a mamadeira era um leite, né, era um complemento. Isso eu tive um apoio muito grande de Catiaci, porque ela falava, Camila, suplemento também é leite, também, né, vai alimentar seu filho. E como você, os dois ficavam, ai, graças a Deus, sabe? Finalmente chegou um alimento que eu preciso, assim, né, numa quantidade que suficiente para mim. Então, eu trabalhei muito isso, assim, e hoje eu falo com muitas mães que têm dificuldade, como eu não tive quantidade, e não foi nem, eu falava assim, eu vou dar até a última gota. Isso foi uma coisa assim, eu realmente me sacrifiquei na amamentação, assim, e eu falava, mas eu tinha aquela coisa, eu vou dar até a última gota. E eu me lembro dos dois filhos, eu puxando ali na bomba, minhas últimas gotas, e eu me lembro que a última vez eu dei numa colher. E ali naquela gota tinha tanto amor, né? E quanto a isso eu nunca tive dúvida. Então, assim, eu tô dando o meu melhor e essa gotinha vai fazer toda a diferença, né? E faz muito, né? Porque ali tem desejo, né? Então, isso foi muito forte para mim, muito importante para os meus filhos e não afetou, né? Fiz de tudo para que não afetasse o vínculo, né? E eu falo muito isso com as mães, e até mães que adotam, né? Que eu queria até que você falasse sobre isso, Luciana, sobre as mães que adotam, que desejam amamentar, de que forma elas podem fazer isso. Então, é possível estimular essas mães que adotam a estimular. Hoje a gente tem medicamentos bem estudados que promovem a produção do leite e o melhor estímulo é a sucção. Botar o bebê, ensinar o bebê a sugar. Então, a maior produção do leite vem da sucção desse bebê. Então, a gente consegue sim, tá? Ou já quando esse bebê estiver em casa, ou de preferência antes, né, da chegada desse bebê na casa dessas famílias, tem todo um preparo medicamentoso e de posicionamento adequado, e de estabelecimento de vínculo, e a gente tem sucesso nessas situações. Ai, que bom. E quanto às mães que, em relação à saúde mental mesmo, quando você percebe que ali precisa de uma intervenção ou alguma questão que você percebe que aquilo está afetando diretamente, né, a relação do filho com a mãe, nesse início, assim, você recebe muitas demandas nesse sentido? Então, você fala daquela melancolia e da depressão Sim, do do pós-parto, né? pós-parto. É muito comum, né, que nos primeiros dias de vida, depois do nascimento de um bebê, por uma questão hormonal e exacerbada pelo cansaço e pela doação daquela mãe àquele bebê, são noites sem dormir e virando, que se tem um choro fácil, que dura ali os primeiros 7 a 15 dias. Então, você olha para o seu bebê apaixonada e, de repente, você está triste, você está chorando. Então, isso é transitório, é chamado blues, é chamada melancolia, que dura, em média, ali uns 15 dias. Passado desse período, a gente já espera que a mulher já esteja mais fortalecida. E quando passa desse período, a gente fica muito alerta aos riscos e às possibilidades de uma depressão mesmo pós-parto. Nada disso impede a amamentação, desde que ela tenha a percepção de que ela está precisando de ajuda ou de que esteja em volta dela o companheiro, uma mãe, uma amiga, e leve ao tratamento, né? Tratamento materno desses estágios depressivos, para que primeiro ela saia daquela situação que é muito ruim, né? E depois ela se sinta hábil e capacitada e habilitada novamente a manter ou a retomar os cuidados com o seu bebê. Eu quero falar agora sobre tempo de amamentação. Eu fui uma bebê, minha mãe, ela fala que me deu mama até 2 anos. E eu cresci nesse ambiente, né, com essa referência, né, então eu amamentei bastante. Para mim foi até difícil, porque eu falava, você tem que tirar hoje, tire hoje. Eu falei, não, mas como assim? Tanto que no dia que eu decidi, foi até um dia difícil, eu tirei uma foto para deixar registrado. E hoje eu mostro, minha mais nova tem 12 anos, eu mostro para ela, esse aqui foi o último dia
que você mamou. E é difícil, né? É bem difícil quando você tem que parar, assim, porque você ainda está produzindo leite. O seu leite não secou. Você ainda tem ali, mas por que não alimentar? Eu observei, assim, durante minha vivência, e eu acho que você também, né, com toda a sua experiência como médica e se relacionando com muitas mulheres, eu sei que na época de minha mãe se amamentava muito. Na minha época, eu era exceção. Então, durante a fase que eu fui mãe, elas só amamentavam o que era orientado mesmo pelo pediatra, até 6 meses, né? 6 meses exclusivo. Mas hoje, eu já tenho observado um retorno, né? Um resgate dessa amamentação prolongada. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela amamentou até mais de 2 anos. O filho dela já tinha... E tem várias, não só ela. Conheço várias que estão amamentando até mais de 2 anos. E eu até falei, não, mas por que você está amamentando tanto? Mas eu não acho que seja a parte nutricional. Eu acho que a amamentação, no caso dela, era o vínculo emocional que ela queria ainda manter, não é isso? Com o filho. Então, sobre esse tempo de amamentação, a minha dúvida o que é necessário, o que não é necessário, o que é que pode ser feito, o que não pode. Queria que você tirasse essa dúvida sobre o tempo. Então, a recomendação é que o leite materno seja o único alimento do bebê nos primeiros 6 meses de vida. Então, todas as diretrizes, as melhores diretrizes internacionais e sociedades de pediatria e de obstetrícia é que a nutriz que puder amamente o seu bebê unicamente até os 6 meses de vida. E que a partir daí o leite materno seja um complemento dos outros alimentos que vão sendo introduzidos gradativamente pelo pediatra até 2 anos de idade. Então, a recomendação é até 2 anos. Até 2 anos até mesmo? Até 2 anos é o que a gente recomenda, que o leite materno sirva como um complemento, não mais a amamentação principal. O que eu observei, foi um questionamento meu para ela, aí eu perguntei, essa sua vontade, né, de amamentar, além do recomendado, não está interferindo na alimentação do bebê? Porque às vezes o bebê só quer, no caso dessa criança, ele só queria o leite materno. Ele não aceitava outros alimentos. Então, ele estava bem resistente. Existe isso? Pode acontecer essa... Pode acontecer e nós todas já vivenciamos isso. A introdução alimentar dos nossos filhos não é uma tarefa fácil, né? É um desafio muito grande. Você dizer não ao seu filho é um outro desafio, né? Então, existe todo um vínculo, não é só do bebê com a mãe, da mãe com o bebê também. E cortar esse vínculo não é fácil. Então, eu acho que para essa pessoa aí que você está contando, o não é muito difícil e às vezes é mais fácil você oferecer o peito e o leite materno do que você dizer, não, filho, agora não é a hora, agora é a hora do almoço. A gente faz isso às vezes com mamadeira, né? Uhum. A criança já tem lá 2, 3 anos, está na hora do almoço, a criança reage àquele almoço e é mais fácil a gente dar um leitinho, quer seja no copo, quer seja na mamadeira. Então, eu acho que tem outras coisas aí envolvidas, né? Para você cortar Essa é uma orientação que a gente dá muito na escola também, sabe, né, Luciana? Na entrada da escola. Porque tem crianças, a gente recebe crianças com 1 ano de idade, 2, 3 anos de idade. E tem crianças que chegam com 3 anos de idade trazendo a mamadeira. Então, você falou do leite materno, mas pode ser a mamadeira também, enfim. É uma necessidade nutricional que aquela criança tem quando ela já está comendo outros alimentos? Ou é mais o vínculo que tem aquela questão da dependência emocional ali, isso, né? Da mamadeira, enfim. E a gente dá orientação para a família de como a gente vai fazendo essa transição. Porque eu me lembro que a pediatra de minha filha, quando começou a introdução alimentar, nem sei se agora continua assim, que minha filha está com 12 anos, né? Então, se começou com frutinhas e depois, no 7º mês, que começou a introdução do salgado, né? Que é o almoço. Então, antes era a frutinha do lanche, substitui o leite pela frutinha. Depois aí vem a frutinha e vem o almoço. E aí várias vezes ela negava aquele almocinho, que fazia um cardápio todo elaborado.
para aquele almoço, né? Nossa, aquele cardápio todo pronto, e aí ela negava, e eu chorava, e ligava para a pediatra, ela não vai comer, ela vai passar fome. E eu me lembro da fala da pediatra. Pediatra é um ser, né? E precisa ter realmente uma paciência sobrenatural. Ela dizia assim, Bianca, você já viu uma criança ficar com fome numa casa onde tem comida? Eu falei, não, então você não vai dar o leite, você vai oferecer a comida, se ela não quiser depois, ela vai comer a frutinha, e aí ela foi aprendendo realmente, porque tinha momentos que não queria, mas é muito difícil, existe hoje uma cobrança. A gente ouve tanto falar, né? Nasce a mãe, nasce a culpa junto com a gente. Então, existe uma cobrança muito grande da sociedade, da família, de você mesma, de você ser uma boa mãe, de você não errar, de a criança ter tudo que ela precisa. E você entende naquele momento que tudo que a criança precisa vai vir de você. E inicialmente realmente vem. Né? Aquela criança não são iguais os animais aí da natureza, que eles já saem andando ali e eles conseguem sobreviver, né? O bebê vai precisar de cuidado, e esse cuidado ele vem grandemente aí por parte da mãe, e eu fico feliz de ver que hoje os pais estão aí pegando junto também, né? Então já não é mais uma função que se entende apenas da mãe, mas realmente vem aquela culpa de você não deixar faltar nada para aquela criança e de aquela criança estar satisfeita, né? E quando você fala de a criança vai chorar 10 minutinhos e você precisa cuidar de você. Gente, chorar 10 minutos? Quando a criança tem 3 meses, parece que é uma eternidade que está chorando. Então, você fica ali corroída como, mãe, que mãe sou eu que deixa a criança chorar? Então, é um processo de cuidar, eu acho, do emocional, que também interfere no leite que você vai ter, né? Na sua tranquilidade naquele momento. A minha médica falava muito do ambiente para a gente amamentar. Ela dizia, cuide desse ambiente, né? Para você estar ali concentrada, para estar conectada com o bebê. Eu acho que isso também é uma coisa importante, lógico que não em todos os momentos, mas dentro do possível, né? A gente tem um ambiente que favoreça, não sei se isso fundamental. Eu não sei se alguém pensou nisso aqui, mas sabe uma coisa que eu amava na amamentação? Gente, amamentar era muito prático. Porque você ia para casa de alguém, você não precisava levar mamadeira, leite, água, não precisava levar nada. E assim, a qualquer momento, era só que a gente tinha que usar sempre no início a roupa de botão, né? Porque era prático, abria com o sutiãzinho e amamentava. Então, é muito prático. Amamentar sempre foi muito prático, né? É barato, né? Eu morria de inveja dessas mães que eram só fazer isso. Porque eu tinha que levar mamadeira, tinha que levar todo uma tralha que a gente fala, E quando você viajava, você ainda tinha que levar para esterilizar o esterilizador. Não, é outra realidade, né? Eu achava assim, nossa, deve ser tão maravilhoso você viajar e você ser a mochila, digamos assim, já tá tudo ali dentro, né? Isso eu sempre achei fantástico. Você falou, Bianca, sobre essa questão do julgamento. Hoje a gente é cobrado para ter alto rendimento em tudo e as mães, né, enfim, continuam sendo muito cobradas e muito culpadas, né? Quando eu desci uma vez, logo no início da amamentação, eu desci para comprar a lata do suplemento, que a farmácia era do outro lado da rua, e eu entrei no elevador e eu estava muito frustrada, porque bem naquele início que eu não estava conseguindo amamentar, e aí entrou uma vizinha, e aí ela estava super animada, e a primeira pergunta, e aí a amamentação, como é que tá? Que hoje em dia eu evito essa pergunta para qualquer mãe recente, porque eu já sei que com certeza a maioria não tá bem, né? E aí eu antes de responder, que eu estava saindo para comprar o leite, né? Ela falou assim, eu fui uma mãe de verdade. Eu amamentei até 1 ano e meio. E naquela hora, eu abaixei os olhos e me emocionei e não consegui falar mais nada. Mas não me senti uma mãe de verdade naquele momento. E achei tão forte essa frase. Eu fui uma mãe de verdade porque eu amamentei até 1 ano e meio, né? E eu nunca vou me esquecer disso. Atravessei a rua, comprei meu leite e continuei trabalhando a minha cabeça e, obviamente, o emocional para entender essa questão. Eu acho que a rede de apoio nessas horas também é muito importante. E como foi isso para você, assim, já que você também teve dificuldades? Eu também considero assim que a rede de apoio é mais importante do que a gente imagina quando a gente está grávida, né? Então, felizmente, minha mãe, que mora no Rio Grande do Sul, ficou os primeiros 3 meses.
quando ela foi embora, parecia outro parto, de tanto que eu chorava, que minha mãe estava indo embora, né? Mas é porque eu achava que minha mãe viria para me ajudar a cuidar do bebê. Quando, na verdade, eu percebi, a partir do momento em que o bebê saiu da minha barriga, todas as atenções eram em torno do bebê, logicamente, né? Então, o pai chegava em casa e, deixa eu ver o bebê, vamos dar o banho do bebê, e pro papai brincar com o bebê, e colocar o bebê para dormir. E as visitas vinham para ver o bebê, era tudo em função do bebê, mas a minha mãe estava olhando para mim. Ai, que lindo. A minha mãe estava cuidando do bebê dela. Ai, que lindo. Né? Então, aquilo para mim foi crucial para minha sobrevivência, porque nos primeiros dias ali, ela chorava de dia, ela chorava de noite, eu não dormia, eu olhava e pensava, gente, isso é insano, porque é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida e a mais desesperadora ao mesmo tempo, né? Então, eu só olhava para minha mãe e dizia, mãe, como você conseguiu ter 4? Como ela teve, né, 4 filhos? E ela assim, calma, minha filha, calma, eu tô aqui, eu tô cuidando, tô te ajudando. Aí pegava ela no colo, às vezes eu acho que só a paz que ela tinha, porque eu ficava muito ansiosa com aquele bebê chorando, que eu não sabia o que que era, que não tem um manual de instruções, né? E assim, como uma pessoa educadora, trabalhando em escola há muitos anos, cuidei de muita criança, cuidei dos sobrinhos. Quando eu engravidei, eu pensei, gente, eu já sei tudo. Vou tirar de letra. Nossa, mas vai ser muito fácil isso aqui, né? E aí vem aquela criança e fala assim, e agora, né? Que chora e você não sabe se está chorando de fome, se está chorando de dor, se está chorando de sono, do que é que está chorando. Então, a rede de apoio vem para isso. Eu recebo lá na escola muitas famílias que vêm as mães grávidas para conhecer a escola. Quero conhecer a escola do meu filho. Eu falei, já? Elas chegam. E aí, eu gosto quando vêm os pais. Eu falei, olha, vai chegar a hora desse bebê nascer. E aí, você tem um papel muito especial nessa situação aqui. Como pai, mas muito especialmente como marido. Porque, às vezes, não tem a mãe que vem, né? Ou a mãe está trabalhando, não tem essa disponibilidade. Minha mãe já era aposentada. Mas esse marido, realmente, ele está ali. Eu acho uma coisa tão bonita quando tem essa parceria. A mulher amamenta, o marido, o parceiro, o companheiro, quem esteja ali, né? Nesse lugar, coloca para rotar, ajuda a cuidar para dormir, para essa mãe poder descansar. Então, precisa ter um olhar cuidadoso para as necessidades dessa mãe também nesse período de amamentação, né? Que não é só o bebê que está precisando de cuidado. Essa mãe que está passando por tantas modificações no corpo, na vida, a vida da mulher muda muito mais, né? A gente percebe isso até pelo tempo de licença. Então, assim, eu não acho que 4 meses sejam suficientes, eu gostaria que fosse mais no Brasil, mas para os homens são dias, né, que são dados. Então, realmente é muito pouquinho que é permitido para esse pai estar ali. Mas eu acho que é uma mudança, lógico que a gente precisa de sistema, mas uma mudança cultural de esse homem entender a responsabilidade de estar junto, de acompanhar, de entender os processos, né? Não é porque a amamentação é algo que vai ser, né, da mulher naquele momento. O pai das minhas filhas naquele momento disse assim, olha, eu não tenho peito, então realmente tem que ser só você. Mas não é só, né? Então, existem outros cuidados que ele pode estar junto, que ele pode... Tem que dividir as tarefas. Exatamente, tem que realmente pegar junto, porque senão fica uma sobrecarga muito grande. Eu precisava da pessoa que colocasse para rotar. Eu precisava muito. Eu realmente era uma... Não, porque às vezes a criança demorava, ficava meia hora ali, né? E você já estava cansada, exausta. Exatamente. Eu queria que a gente falasse também sobre aquelas mães que não se adaptaram a essa experiência de amamentar. Recentemente, eu estava com Camila no almoço e a gente ouviu uma mãe, na verdade, eu sabia que ela tinha recentemente tido bebê e eu perguntei sobre a amamentação. Porque, na verdade, eu estranhei ela estar com um filho, um bebezinho de 3 meses e ela está disponível naquele horário para almoçar fora, porque não era a minha realidade, né, naquela fase. E, para minha surpresa, a nossa surpresa, o relato dela foi que ela não gostou. Não gostou de amamentar. Ela disse, não me adaptei, não foi uma experiência positiva para mim. Eu sofri. E eu achei muito, muito corajoso da parte dela falar sobre isso. Porque em torno da amamentação existe o julgamento daquela mãe. Porque a mãe que não produz o leite é aceitável, tudo bem, a gente compreende. Mas a mãe que não quer amamentar,
né? Então a gente acaba julgando mesmo. Por que que você não quer amamentar? Você tem que amamentar, né? A gente tem que amamentar. Não. Não. A mãe precisa ser feliz, até porque existem várias formas de demonstrar amor e cuidado, e a amamentação é apenas uma delas, né? Então a gente precisa de fato respeitar e deixar que as mães sejam felizes, né? Da forma que elas quiserem ser. Isso, eu concordo com você, tem que ser nosso papel enquanto médicos, né, enquanto sociedades apoiadores da amamentação é de estimular, e é um trabalho prévio, falar das vantagens, né, falar dos benefícios no pré-natal, mas aquela mãe, né, que disser eu não quero, a gente tem que respeitar, né, entender as razões, apoiar, de repente alguma coisa que pode ser trabalhado ali em algum momento, mas respeitar sem julgamento, cada qual tem suas razões. Eu tive algumas pacientes, pouquíssimas, que não quiseram e foram respeitadas. Pacientes, às vezes, até de outros países, que a gente acha que lá é diferente de cá, que todo mundo amamenta, mas tive algumas pouquíssimas. E tenho duas amigas pessoais de infância que usam não amamentar. Na época eu não era mãe ainda, né? Estava recém-formada, elas foram mães antes de mim. E elas usaram a palavra, eu acho que é animalesco amamentar. E foi forte quando eu vi aquilo. Eu, enquanto médica, recém-formada, obstetra, apoiando a amamentação, mas foram respeitadas, né? E eu acho que a gente precisa respeitar. O importante é a mãe estar feliz e confortável, né? Isso que é importante, porque ela vai passar isso Amar de outras formas, né? Se doar de outras formas, sem dúvida. Você amamentou? Eu amamentei por trás da médica, né? Tem um ser humano. Isso. Minha amamentação foi muito difícil, muito difícil. Eu tenho uma filha de 23 anos e eu queria muito amamentar, muito. Tive muito apoio no hospital, todas as enfermeiras me ajudando. Na sala de parto, foram duas grandes amigas médicas que tomaram conta de posicionar minha filha adequadamente no meu seio, mas ainda assim, meus seios feriram muito, né? Em 30 anos de formada, eu nunca vi ninguém com fissuras tão graves, né, como eu tive. Naquela época não tinha as enfermeiras consultoras, já tinha, né? Mas não eram essas clínicas, nem as enfermeiras consultoras de amamentação tão valiosas, mas tinham duas, e que eu serei eternamente grata, as duas, a Liene e Ruth, que me ajudaram muito. Tive uma rede de apoio, eu sou filha de obstetra, minha mãe na minha casa, meu marido também do meu lado, meus irmãos, e uma outra grande amiga defensora desde aquela época da amamentação, todo mundo conhece Irene, além da pediatra de meus filhos também. Irene passou umas 3 horas comigo e eu tentava, mas eu era igual a você, Bianca, eu produzia pouco leite, mas insisti insanamente, eu cheguei a ser insana, e amamentei, né? Complementei com meu leite, meus filhos mamaram fórmula, mas eu complementei com meu leite enquanto eu pude, 5 meses na mais velha e 6 meses no meu menino. Mas eu digo que amamentar vale a pena, todo esforço, todo choro, porque dói, né? Os primeiros, não é fácil para vocês que ainda vão passar por isso, mas vale muito, muito a pena todo esforço. E se der, ótimo. Se não der, ame seus filhos de toda maneira de amar e prorroguem, né, o pouco pelo máximo de tempo que você conseguir dar. Pode ser pouco para você, mas para o seu bebê é o muito que você tem para dar para ele. E é isso que vale a pena, né? Então, amamentar realmente é muito prazeroso. Para quem puder. Para quem não puder, não carregue a culpa, como a Bianca falou, né? Tenha orgulho de dizer assim, olha, filho, eu fiz o que eu pude. Tentei o meu melhor. Vamos juntos aqui de outras formas, né? E para quem conseguir é uma grata, né, Michele, é uma grata surpresa e uma grata felicidade amamentar unicamente de leite materno por tanto tempo. E eu não tive fissura, não tive. Olha só. Nos primeiro, segundo dia eu tive um pouco de dor. Ficou sensível, mas Tem muitas que não eu dei têm. sorte. Meus filhos, a sucção deles era rápida, Eu ia até perguntar sobre a anatomia do mamilo, Sim. se interfere? Interfere muito, né? Tem mulheres que têm um bico protruso, bonito, grande, né? Proporcional ao tamanho do bebê, nem enorme, nem pequenininho. Mas os bicos que são para fora favorecem muito mais. Mas o mais importante de evitar a fissura é a pega, é o bebê pegar adequadamente aquele bico. Tem mulheres que têm um bico invertido, eles são para dentro. E é muito mais difícil, né? O bebê conseguir pegar aquele bico do peito.
Tem mulheres que têm a mama de Índia, né? As mamas pêndulas ou muito volumosas, que também dão um pouco mais de trabalho. Mas se consegue, né? Dentro do Hospital Aliança, a gente tem hoje uma equipe de enfermeiras dedicadas à amamentação e a gente trabalha com aleitamento materno exclusivo. Nossa meta é que a mãe saia, né, amamentando com segurança e com zero de fissura. E a gente tem bons resultados e se consegue, né? Tem várias Michelles que amamentam por muito tempo, com muito leite, independente do tamanho do seio, né? Esse tamanho de seio não é documento para Não é mesmo. não é mesmo, né? Então, a gente tem muitas Michelles que já saem da maternidade igual a você, amamentando lindamente, seguras, sem fissura e que conseguem, né, por muito tempo. A maioria, eu diria, né? A maioria. Agora, Luciana, você falou da equipe que estava com você quando você teve bebê e como foi esse apoio inicial, né? E como isso faz diferença, né? A equipe neonatal que vai estar no hospital lhe ajudando, as enfermeiras, as técnicas. Sim. Porque, gente, tem coisa mais desesperadora do que a primeira noite daquela criança que você não sabe, né? Como é que é? Aí respira mais forte, meu Deus, tá passando mal. Você já chama a enfermeira, coitada da enfermeira que tá lá, né, de plantão. Mas, gente, como foi importante o cuidado daquelas enfermeiras, a paciência de me explicar as coisas básicas. Não, calma, tá tudo bem. É assim, ó, você pega desse jeito. Quando a minha filha chorava muito na primeira noite, veio uma enfermeira com todo o cuidado do mundo, toda a paciência. Eu disse assim, não, olha só, a posição dela tá errada aqui, então ela não vai conseguir pegar direitinho, tá difícil para ela. Me ajudou, acertou tudo. Então, aquele momento ali, aquele cuidado, aquelas primeiras orientações, as primeiras orientações de como você dá o banho, do cuidado com o umbigo que ela tem ali, que por mais que você tenha feito o curso antes, que é sempre com boneco, e você acha que já tá craque, né? Mas a enfermeira faz ali com o bebê e lhe ajuda, aquilo lhe dá realmente uma orientação que você fica sem querer sair do hospital. Você fica querendo passar uma semaninha ali, né? Alguém lhe traz comida, a enfermeira tá ali lhe orientando, então não quer ir embora, né? A gente não quer ir embora. Tem certeza que eu tenho que ir com o bebê. Então, realmente isso faz muita diferença, tanto no acolhimento que a gente sente da equipe, né, que vai nos ajudar sempre no quarto, quanto nessas orientações tão importantes. São valiosíssimas. A equipe de enfermagem realmente são nossos anjos da São, guarda. eu lembro até hoje. A Mônica que tá lá até hoje, Mônica, né? Mostrei a foto das crianças para ela. Ela me ajudou tanto em Mônica todos é os muito lugares especial. dos 2 filhos. Tem algumas posições, né? A gente, quando a gente vai se preparar para ser mãe, a gente compra tanta coisa, almofada, não sei o quê. E tem alguma posição ideal porque eu me lembro que, morta de cansada, eu queria ficar deitada e deixa aqui, minha filha, toma aqui só o peitinho, aqui deitadinha. Mas tem alguma posição que favorece, que é mais fácil? Então, a gente recomenda que nos primeiros dias, naquela fase de aprendizado, né, que a mulher sentada, que você põe aquela almofada de amamentação, né, naquela pega que o bebê vem de frente, no colo, essa é a melhor, mas tem a posição invertida, onde a perninha do bebê fica pro lado de fora da cintura da mãe, é uma outra pega, né? Tem quando ele está em pezinho, que a gente chama a posição do cavalinho também. Então, nos primeiros dias, a melhor posição é que a mulher, primeiro, ela esteja sentada confortavelmente, porque isso favorece com que o bebê pegue de forma adequada o mamilo. Depois, quando a gente já está escolada, né? 1 mês, 2 meses, do jeito que a gente pega nosso bebê, ele já vem, né? E aí já sabe pegar, ele mesmo se posiciona, já não fere mais. Ele pode se encaixa. Pode ser deitada, sentada, em pé. A gente às vezes está andando e está ali amamentando. Eu fazia isso, sabia? É isso, mas aí depois de uma fase que você já teve lá a curva do aprendizado, já tem a segurança, né? Tanto da mãe quanto do bebê. Mas eu penso que a melhor forma ali naquele primeiro momento é a mãe estar sentada para garantir uma boa pega, um bom posicionamento. A boquinha do bebê tem que estar de frente para o mamilo, o bracinho passando por detrás, né? E a gente tem que ver que tem que ser uma posição confortável para o bebê também. Às vezes ele está com o pescocinho muito virado para o lado, estendido. Então, barriga do bebê com a barriga da mãe, né? Para a boquinha entrar ali bem, bem de frente. Então, eu recomendo que inicialmente sentada seja a melhor posição. Depois, do jeito que o bebê vier, tá tudo certo. Do jeito que você se sentir confortável. Sim. Né?
E aproveitar também esse momento dessa posição, porque isso eu sinto falta, né? De você olhar e aí o bebê te olha e dê aquele gemidinho na hora que tá mamando e segura o dedo da gente. Isso é tão gostoso, E quando né? fica maiorzinho, né? Que larga o peito, dá aquela risadinha e volta pro peito de novo, A né? interação é É maravilhosa. muito E quando dorme, que a gente tem que ficar mexendo na bochechinha, assim, para poder acordar, para Dizer, né, voltar. que peito não é chupeta nem mamadeira, né? É trabalhar, né? Para não machucar. É verdade. Exato. Alguma pergunta? Sabe o que aí, como eu sou liderança escolar e eu trabalho, as pessoas que trabalham comigo são majoritariamente mulheres, portanto, todo ano tem alguém voltando de licença maternidade, saindo de licença maternidade, sempre tem o retorno, né? E esse retorno a gente recebe essas professoras com muito carinho, com muito cuidado, com uma recepção bem calorosa, bem carinhosa. Mas tem essa preocupação tão grande delas, né? O continuar amamentando, mesmo voltando ao trabalho, né? O ter um ambiente que a gente proporcione dentro do ambiente de trabalho, no meu caso que é a escola, para que ela possa usar a bomba, tirar o leite, tudo. Então, tem mães que se adaptam de todas as maneiras e legalmente elas têm direito a um tempo, né? A mais para poder ir para casa para amamentar ou sair mais cedo, enfim, faz o acordo ali com a escola, com a empresa, mas é bem importante, né, que a gente consiga atender e respeitar essas mães que estão voltando a entender esse momento de sensibilidade de deixar o seu bebê em casa, ou deixar numa creche, deixar com uma cuidadora, mas que ela se sinta acolhida nesse momento do usar a bomba para tirar o leite para amamentar o seu filho que vai ficar em casa nesse processo. Então, acho que é todo um cuidado, né, que a gente precisa ter com as mamães Deixar tudo que congeladinho trabalham, lá, né? que voltam, né, exatamente, para que elas saibam que o bebê está bem cuidado em casa, mas que elas estão bem cuidadas no ambiente de trabalho também. Perfeito. Muito legal. Foi um papo delicioso. Foi. A gente aprendeu muito, né? E teve muitas trocas também. E o mais importante de tudo, sem dúvida, é o acolhimento a essa mulher, né? Eu acho que acima de qualquer coisa, tem amor na mamadeira, tem amor na mama, né? O mais importante é a troca, a interação. Cada um tem a sua história, sempre vai ser um desafio, e como a gente viu aqui, né? Histórias mais felizes, outras menos, mas o vínculo se fez, né? E o não julgamento, né? Do que a gente falou. Se você for mulher, acolha essa outra mulher, né? Pode trazer sua experiência, mas, né? Como algo que some, né? Na vida daquela mulher. E traga amor e toda a rede de apoio possível que essa mulher puder ter, né? Que ela tenha, né? Toda a volta dela. Traga amor para que ela tenha suporte para aguentar, né? Essa fase que é tão importante para ela e para o bebê. E eu agradeço muito a presença de vocês. Chegamos ao fim desse episódio muito enriquecedor sobre a amamentação. A gente agradece por vocês compartilharem suas experiências. Doutora, foi um prazer te conhecer, ainda não conhecia pessoalmente, já tinha ouvido muito falar. Bianca, foi um prazer. A gente agradece, nosso clube agradece a sua participação. E a gente agradece também a Rede Dó, né? Pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando as nossas experiências com vocês. E é isso. E a gente quer mais, vamos marcar outras conversas. A gente queria ficar até mais tarde aqui. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada pela bem oportunidade. prazeroso. Oportunidade de conversa, de aprender com você, aprender com vocês também. Muito obrigada. Obrigada.